Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 16. A gente vai ler o 24 e o 25. Diz assim: Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Vamos orar, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, essa palavra, eu coloco diante de Ti a minha vida e a Tua igreja. Deus, que essa palavra possa penetrar no nosso coração, Pai, que ela possa ir até a divisão da alma e do Espírito e trazer para as nossas vidas aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso entendimento, e que ela venha frutificar, Deus, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Acho que antes de entrar um pouquinho aqui no versículo, eu queria voltar um pouquinho no que estava acontecendo nesse capítulo de Mateus 16, até o momento em que Jesus diz isso aos discípulos. Num primeiro momento, nesse capítulo, Jesus ele repreende os fariseus e os saduceus, porque eles foram atrás de Jesus, pedindo para que Jesus realizasse sinais. Eles queriam ver sinais, mas não se atentaram que o dono de todo e qualquer sinal estava ali com eles, e eles estavam mais preocupados em ver o que aquele homem poderia fazer, o que aquele homem poderia realizar, se ele era como um dos profetas citado na palavra ali no Velho Testamento. E Jesus repreende eles, dizendo que eles não estavam prontos para ver os sinais. E aí, um pouquinho para frente, nesse mesmo capítulo, Jesus está apenas com os discípulos. E nesse momento, Jesus tinha o costume de falar muito com os discípulos e com as pessoas de forma não tão direta, não tão clara, né? E aí deixando ali para quem estivesse com ele entender. E esse segundo momento de Mateus 16 foi mais um momento onde Jesus utilizou de algo para tentar entender em que lugar espiritual os discípulos estavam. E nesse momento Jesus começa a alertar, só um pouquinho antes, Jesus e os discípulos eles se retiraram, e os discípulos, nesse momento na história, eles falam que eles esqueceram o pão, eles esqueceram a comida. E Jesus entra nesse momento falando para eles não se alimentarem com o fermento dos fariseus. E aí lembra que no primeiro momento ele já estava corrigindo os fariseus. E aí ele vem e fala para esses discípulos não se alimentarem do fermento dos fariseus. E aí os discípulos já vão para a defensiva. Mas Jesus, a gente esqueceu o pão. E aí Jesus entende que eles não estão no mesmo lugar de entendimento do que Jesus está falando e de como eles estão compreendendo. E aí Jesus ajuda eles ainda. E lembra eles, não fui eu que fiz a multiplicação dos pães? Não fui eu que realizei aquele milagre? E aí, nesse momento, os discípulos entendem que Jesus não está falando de alimento. Jesus está falando de ensino. O que ele está chamando de fermento dos fariseus é o ensino dos fariseus. E aí, aqui a gente vê os discípulos muito apegados a uma fala normal, a uma fala natural de Jesus, sem entender que dele vem o sobrenatural. E que o que Jesus fala normalmente não vai estar na camada do natural. Vai estar na camada do sobrenatural. Mas Jesus volta a ensinar isso para eles. Fui eu que realizei o milagre. Então o que eu falo para vocês está em outra atmosfera. E aí depois disso, ainda no capítulo 16,
vem uma das passagens que eu particularmente considero mais lindas da Bíblia, que é quando Jesus é revelado como Cristo. Jesus vira para os discípulos e pergunta: quem eles dizem que o Filho do Homem é? E aí, alguns dos discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem... E eles começam a trazer quem eles dizem que o Filho do Homem é. E aí Jesus muda a pergunta, porque ele não está falando mais deles, da multidão, do povo. Ele vira para os discípulos e diz: e para vocês, quem eu sou? E é o momento em que Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: foi o Espírito que te revelou quem eu sou. E eu acho especificamente essa parte no meio deste capítulo muito interessante para a gente. Porque a gente vem vendo, no primeiro momento, no segundo momento, o natural das pessoas falando. E a gente tem uma quebra no meio de algo que é revelado pelo Espírito. Mas a gente vai para uma quarta parte desse capítulo, que Jesus prediz a sua morte para os discípulos. E ele começa a falar para os discípulos o que vai acontecer. E o mesmo Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, fala: Jesus, isso não vai acontecer. É impossível alguém te prender, te açoitar. E qual é a resposta de Jesus para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. E aí aqui a gente já vê de novo a natureza, o natural de um dos discípulos voltando à tona nesse capítulo. E por fim, que é exatamente os 2 versículos que a gente leu, Jesus fala de um caminho sacrificial. Jesus fala de negar a si mesmo, tomar sua cruz, segui-lo. E ele fala sobre um processo de morte. E por que eu voltei para contar um pouquinho do que aconteceu? Porque nada na Bíblia está formatado à toa. Em tudo que a gente for buscar um entendimento, o entendimento ele não está só num versículo que a gente leu. O entendimento ele está até no contexto do que a gente busca na palavra. E nos 2 versículos que a gente leu, o Senhor fala sobre sacrifício, sobre renúncia. E o capítulo todo, com exceção de um episódio, ele discorre com a natureza humana das pessoas falando. Fosse dos fariseus, fosse dos discípulos, foram vários episódios onde a natureza humana daquelas pessoas vieram, falaram mais alto, fazendo com que aquelas pessoas não se atentassem ao sobrenatural que está no detalhe. O sobrenatural naquele momento estava nas pequenas coisas, na atenção plena do que Jesus estava falando. E por conta, seja de um sentimento, de um pensamento, a natureza humana daquelas pessoas tomou conta do momento. E eu queria agora falar um pouco sobre essa natureza humana, porque os mesmos seres humanos que eram aqueles retratados na passagem que a gente leu, compostos da mesma alma, carne e espírito, somos nós hoje. E se lá atrás essa natureza humana já vinha à tona para tirar daquelas pessoas o entendimento de quem era Jesus, essa natureza humana, nos nossos dias hoje também pode fazer o mesmo com a gente. E no fim, o que é natureza humana? Quando eu falo de natureza humana, do que eu estou falando? É a forma como qualquer ser humano pensa, age e sente.
E se eu puder destacar uma coisa que pode nos tirar do centro da vontade de Deus, com muita facilidade, é a natureza humana. Eu lembro que uma vez eu estava conversando, eu acho que era com uma tia minha, e a gente tinha voltado há pouco tempo do encontro de santidade, e quando a gente volta do encontro de santidade, a gente volta naquele negócio de, eu quero agradar o coração de Deus, eu quero mudar, eu vou mudar minha vida inteira. E eu lembro que eu virei para minha tia e falei assim, o problema de tudo é que a gente habita nisso aqui, ó. A gente habita em um corpo, a gente habita em uma carne que está sujeita a todas as respostas de um ambiente. Nós temos uma alma que sente tudo que acontece num ambiente. E a forma como a gente pensa, age e sente é justamente aonde o diabo mais vai atacar para nos tirar desse lugar. Para que a gente não entenda e para que a gente não sinta o que o Senhor quer realmente que a gente sente. E é o que pode nos distanciar do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. E aí, quando eu falo de pensar, sentir, agir, é importante que você, na tua reflexão, no teu momento, pense sobre as situações da sua vida. Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes é no ministério, que muitas vezes a gente dá lugar para pensamentos, sentimentos, e a resposta disso é a ação, porque a gente não age sem antes pensar e sentir. O agir é resposta desses dois momentos. E aí eu conecto isso ainda. Quem aqui já assistiu Divertidamente? Eu amo Divertidamente. E esse desenho é muito inteligente, porque as 5 emoções que a menininha principal sente, elas são emoções inatas, são emoções que a gente nasce com ela. Todas as pessoas nascem com alegria, raiva, medo, tristeza e aversão, que é o nojo, representado no desenho pelo nojo. E aí, conectando isso aqui, Divertidamente, aí pensa lá nos personagens de Divertidamente, porque vai conseguir ilustrar muito bem como se desenrola a nossa vida e o nosso sentimento. Pensa só nisso aqui que eu falei. Eu não falei de nenhum outro sentimento a mais. Eu falei de alegria, tristeza, raiva, aversão. E qual que eu não falei? Medo. Essas 5 emoções têm muito poder de desviar os nossos olhos do foco, não tem? Quando eu falo de medo, ele pode me tirar do foco. Quando eu falo de tristeza, pode me tirar do foco. Quando eu falo de aversão, pode me tirar do foco. Ou seja, existem várias emoções que nós já nascemos com ela, que podem nos tirar do foco. Então, não à toa, a nossa natureza pode nos tirar do foco, pode nos tirar do centro da vontade de Deus. E, de novo, não à toa que Paulo disse em Romanos 7, 22, ele diz assim: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Isso aqui é muito forte para as nossas vidas. Porque Paulo, por um momento, parou e falou: tudo que eu sinto é desprezível. Tudo que eu sinto é nada. E me leva a um caminho que me afasta da vontade de Deus, que me afasta do lugar e do propósito de Deus para a minha vida.
E aí, quando a gente volta para o versículo que a gente leu, e eu vou pegar aqui primeiro o 24, que é: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Senhor, Ele tem buscado filhos maduros. E para entender isso, a gente tem que ser muito maduro em Deus. Para entender que o Senhor está falando assim: deixa isso. Deixa esse sentimento, deixa esse pensamento, deixa essa ação. Essa situação não pode te parar e não pode te paralisar. Porque quando ele fala negue-se a si mesmo, esquece esse sentimento. Você não pode parar por conta desse sentimento. Mas quando ele diz tome sua cruz, ele está falando, mas você vai andar apesar desse sentimento. Você vai continuar caminhando apesar de tudo isso. E siga-me. E por que Jesus está falando isso? Porque é no processo que ele vai realizar a transformação. Às vezes a gente pensa que, não, Deus, eu estou muito chateado com fulano de tal. Eu vou esperar essa situação se normalizar. E aí eu vou continuar seguindo, porque não dá. Ou eu estou com uma situação muito complexa dentro da minha casa. Não aguento mais. Vou parar aqui, não dá. E não é isso que o Senhor está dizendo para a gente. O que o Senhor está dizendo é: se tiver que resolver essa situação, resolve essa situação. Deixe o sentimento que está dominando e siga-me. Porque eu tenho mais. Ele não está dizendo para a gente seguir só por seguir. O que o Senhor está dizendo é para a gente seguir porque existe uma vida que Ele quer gerar em nós. Mas que Ele só vai gerar em nós a partir do momento em que nós renunciarmos algumas coisas. E aí, eu gosto muito, e vocês sempre vão ouvir, vocês ouvem e vão ouvir eu falando sobre isso, trazendo exemplos meus aqui, porque eu acho que exemplo ajuda a entender. E eu vou dar um exemplo fresquinho sobre isso daqui. O Vitor mandou lá no grupo dos líderes, falando, né, pessoal, queria saber quem tem interesse em também ministrar no culto do Conectados, quero que vocês se desenvolvam e tudo mais. E deixou uma enquete aberta. E a maioria das pessoas aqui já sabe como eu fujo das coisas, né? E aí eu olhei aquilo ali e pensei, ainda bem que é uma enquete, porque eu não vou clicar. Eu posso não clicar, se é uma enquete eu tenho escolha. E a gente sabe, nós sabemos quando o Espírito quer algo da gente. E quando a gente vira as costas para o que o Espírito quer da gente, porque a gente deixa sentimentos, pensamentos e ações tomarem conta da nossa resposta àquilo. E aí, eu realmente, no primeiro momento, deletei aquilo da minha frente. Tipo, fechei a conversa, coloquei lá, continuei trabalhando, porque eu estava trabalhando. Só que ficava na minha cabeça a enquete. E a gente sabe que é o Espírito Santo que nos incomoda algumas coisas. E eu pensei, Espírito, é você que está mandando eu ir lá responder alguma coisa daquela enquete. E aí eu fiquei o dia inteiro pensando, e eu abria o grupo e fechava o grupo, abria o grupo e fechava o grupo, abria o grupo e fechava o grupo. Até o momento que eu falei, eu não vou, e aí eu vou conectar com outra coisa antes de eu fechar a história. Ano passado, num determinado dia, minha mãe chegou para mim e falou assim, nossa, eu orei tanto essa noite, mas eu orei tanto e Deus falou tantas coisas para mim. E ela estava super feliz contando as coisas que Deus falou para ela. E eu orei pelo Vitor, orei pela Ju, orei pelas crianças, orei pela Gi, pelo Léo, por você, pelo Mateus. E ela contando. E aí, quando ela estava contando, eu já estava imaginando que viria alguma coisa. Falei, bom, ela orou por todo mundo, Deus falou alguma coisa para ela. Só estava esperando o momento em que ela ia dizer. Só não sabia se era uma coisa boa ou se era uma coisa ruim, né? É sempre bom, mas a mensagem, às vezes, pode doer. E ela falou assim, e Deus me falou uma coisa a teu respeito. Aí eu falei, socorro.
porque eu já sabia. E, de novo, a gente sabe quando a gente está fugindo de Deus. A gente sabe. E eu sabia, naquele momento, que eu estava fugindo de Deus. E aí ela falou assim para mim: Deus falou que você está devagar. Deus falou que você não está aonde você deveria estar. Que era para você estar correndo mais rápido. Eu ouvi aquilo, ela falou mais coisas, mas em linhas gerais, já foi o suficiente para dar um soco no estômago. Mas eu ouvi aquilo, e o pior, ou melhor, é quando testifica, quando você escuta e fala, faz sentido. Eu precisava dessa bronca. Eu precisava ouvir isso. E aí, eu ouvi aquilo, aí ficou um silêncio no carro. E aí, passou, ela começou a falar outras coisas, porque eu não tive força para trocar o assunto, então ela mesma trocou. E aí, depois, eu estava conversando com o Matheus. E aí, ele veio falar, o que você achou daquilo que sua mãe falou? Aí eu falei assim, é aquilo. E aí eu falei assim para ele, eu falei, não, mas é duro você ouvir de Deus que você não está na velocidade que você deveria estar. Aí eu falei assim, mas foi importante para me chacoalhar, porque eu já estava num lugar de falar não para as coisas, sem aquele incômodo que eu comentei da enquete. Eu já estava falando não, vai, não. E eu percebi como um cuidado de Deus para com a minha vida, para que eu voltasse para um lugar de corre. E aí ali, a minha oração para o Senhor foi, Senhor, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é para fazer, eu não sei para onde que eu tenho que ir. Eu tenho que correr para onde? Para fazer o quê? E aí a gente foi para o Inconformados. E lá no Inconformado, eu não sei quem lembra, tinha umas pessoas desenhando. Eles perguntavam só seu nome e desenhavam alguma coisa, e através daquele desenho passavam uma mensagem de Deus para a sua vida. E aí foi todo mundo falando, nossa, é muito legal, é muito legal. Eu falei, vou ir lá também, vou experimentar. Aí eles só perguntaram o meu nome, sentei ali, falei meu nome. Aí eles começam a conversar com você, mas vai desenhando. E aí, eu não lembro se era uma menina ou se era um rapaz, porque tinha 2 pessoas na mesa. Mas eu sei que a pessoa terminou de desenhar. E lembrem-se que a minha oração era, Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu não sei nem para onde é para eu acelerar, para que lado é para eu acelerar. E aí, quando ela terminou de desenhar, ela me deu o desenho. Era um patins e estava escrito velocidade. E aí ela falou assim para mim, o Senhor, você está perguntando para o Senhor como? E Ele está te dizendo que é Ele que vai dar a velocidade. Você não precisa fazer nada. Só queira. Só esteja com o coração aberto. Que quem dá a velocidade é Ele. E aí, naquele momento, eu entendi a resposta de Deus para as minhas perguntas. E aí, agora eu volto na enquete. Porque Deus, Ele trabalha em processos na nossa vida. E por muito tempo, na minha vida, foi responder ao chamado do Senhor reativamente e não proativamente. O que eu quero dizer com reativo? Faz tal coisa. Tá bom, com muita dor no coração, muita dificuldade, faço. Mas eu me habilitar para fazer alguma coisa, isso não. E no momento em que o Espírito começou a me incomodar a respeito daquela pergunta que o Vitor fez no grupo, o meu pensamento foi... Eu falo meu pensamento, mas eu sei que é o Espírito ministrando, foi exatamente, o nível agora é outro. Você precisa se habilitar para o que eu tenho para a sua vida. Porque ali todo mundo tinha uma escolha. Enquanto nós somos direcionados obrigatoriamente a fazer algo, é uma coisa. Outra coisa é quando nós nos habilitamos em Deus para fazer algo na qual nós temos dificuldade. E por que eu contei essa história toda? Porque o negue-se a si mesmo é exatamente isso.
O negue-se a si mesmo é: Senhor, eu não sei como. Como que eu vou fazer tal coisa? Como que tal situação vai se resolver? Como que tal coisa vai se desenrolar? O que o Senhor quer é que a gente se coloque num lugar de falar: eu realmente não sei como. Eu realmente, na minha força, não consigo resolver essa situação. Mas faz, Senhor. Mas usa-me, Senhor. Mas realiza, Senhor, através de mim. Mas para que o Senhor realize através de nós, nós precisamos estar num lugar de disposição aonde pensamentos, sentimentos e a ação não vão nos tirar desse lugar. Aqui eu dei um exemplo de algo ministerial, mas às vezes é uma situação que você está passando e essa situação está te paralisando. E o que o Senhor está dizendo é: você precisa seguir, você precisa tomar a tua cruz e me seguir. E aí a gente vai para o 25, para o versículo 25, que esse, na minha perspectiva, ainda tem que ter mais maturidade para entender. Porque o Senhor está falando de morte. O Senhor está falando que aquele que vive sua vida para si mesmo, para salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que está disposto a perder a sua vida, vai encontrar a vida verdadeira. E o que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer que a gente entenda. E de novo, o Senhor não está nos chamando para uma morte física. Não é isso. O Senhor está nos chamando para um lugar de profundidade nele, a ponto de que nada mais importa. O que, eu não sei se vocês se atentaram ao que a gente cantou aqui, mas o que o Senhor está nos chamando é a um lugar onde tudo é perda. Quando a gente encontra Cristo. Essa é a morte que Ele deseja. E é perda a ponto de os sentimentos não me afetam mais, porque isso é perda. De a situação não me afeta mais, porque isso é perda. É essa a morte que Ele está nos chamando. É a morte de falar: Senhor, eu largo tudo. Eu abro mão de todas as coisas, porque tudo isso é nada diante da Tua presença. Tudo isso é nada em Te conhecer. E quanto mais profundo nós estamos em Deus, mais a gente quer morrer. Mais a gente quer morrer de falar: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero ir além em Ti. Mas para isso, muda. Não tem como a gente querer ir fundo em Deus e a luz dele não nos iluminar sempre a um ponto de a gente ter alguma coisa para entregar. Nós sempre teremos alguma coisa para entregar. Só que quando ele nos revela um pouquinho do conhecimento dele para nós, é uma morte prazerosa. É uma morte que vira vida. É uma morte que gera vida. Ela não vira vida só em mim, mas é vida que borbulha para além de mim. É vida que borbulha para fora de mim. Porque a glória dele manifesta em nós. A gente tem a morte como uma palavra muito pesada. Porque a morte é o fim das coisas. A morte é o fim da vida. Só que na cultura do céu, na cultura do reino, aonde o grande é pequeno, o louco é sábio, a morte é vida. E a gente tem que parar, quando a gente fala de reino, de olhar a morte como algo que a gente só quer fugir. Porque ninguém aqui vive buscando a morte. E se vive buscando a morte física, é porque você também precisa encontrar a vida em Deus. Mas a gente tem a tendência de fugir de tudo que pode nos levar à morte. Assim como a gente tem a tendência a fugir de um momento em que Deus nos pede algo. Por quê?
porque isso vai gerar a morte daquilo que não me aproxima de Deus. Mas o que a gente precisa entender é que essa morte vai gerar vida. Só que para isso a gente precisa passar por um processo. O processo de, Senhor, eu entrego isso. Senhor, eu entrego o meu medo. Senhor, eu entrego a vergonha. Senhor, eu entrego a raiva. Senhor, eu entrego. Eu entrego em tuas mãos porque eu quero ser mais parecida contigo. O conhecimento, no Wake Up, a gente estava falando sobre conhecimento de Deus. E que existem coisas que a gente tem consciência do significado a partir da nossa natureza, mas a gente não sabe o que aquilo quer dizer para Deus. E quanto mais fundo nós vamos em Deus, nós vamos levar a um conhecimento do que é morte para Deus, e não do que é morte para nós. Porque a morte para nós é algo ruim. Mas a morte para Deus pode não ser algo ruim. A morte para Deus pode ser esse lugar profundo que Ele quer que a gente esteja. E eu queria já chamar o grupo de louvor aqui e ler com vocês o que está escrito em Filipenses 3, 7 e 8. E está escrito assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. No português claro, esterco é cocô do cavalo. O que Paulo está dizendo é, Senhor, a situação que eu tanto me apeguei, de conflito com fulano, de conflito com os meus pais, de luta financeira, é esterco, comparado ao que o Senhor quer gerar em mim. Senhor, o sentimento de vergonha, o sentimento de medo, o sentimento de tristeza que eu carreguei até aqui, como muleta das minhas situações, como justificativa das minhas situações, é esterco, perto da tua presença em mim. O Senhor quer hoje gerar um entendimento de que há recompensa na morte. Não é algo ruim, como o mundo diz, de que ser crente é deixar de fazer as coisas que eu gosto. Mas o mundo não experimentou a alegria de abrir mão das coisas que eu gosto, mas ver a vontade de Deus manifesta. A alegria, essa alegria, só vive aquele que está disposto a abrir mão. Aquele que está disposto a entregar. Aquele que está disposto a falar, Senhor, eu quero ser parecida contigo. E que a vida dele seja gerada todos os dias em nós. Que a cada situação que a gente viver, a gente entender, o que está gritando aqui é o meu sentimento, é o meu pensamento que está me levando a uma ação X. É assim, Senhor, que era para eu viver essa situação? Ou eu deveria me colocar num outro lugar? E para a gente encerrar, eu vou contar uma situação aqui, mas para levar também a um entendimento do que é esse lugar. No Dia das Mães, eu estava na casa da minha avó e chegou ali um pastor. E aí alguém fez uma pergunta para esse pastor, falando, e aí, como é que estão a vida, né? O ministério, a obra? E esse pastor respirou e falou, vai tudo bem. A gente tem uma luta ou outra,
mas vai tudo bem. Mas é difícil. Às vezes, isso o pastor dizendo, às vezes ele falou, eu via o meu líder tendo algumas atitudes de amor com algumas ovelhas que fizeram algumas coisas para ele, e eu olhava e falava, nossa, eu quero ser assim um dia, eu quero fazer isso um dia. Aí ele falou, e chegou minha vez de fazer, e é muito difícil. E hoje eu entendo o quanto é difícil fazer o que aquele pastor fazia. Mas eu não sabia, eu só achava bonito, mas eu não sabia. O que é isso? Isso é a morte do eu. Porque às vezes o eu vai querer reivindicar algo. O eu vai querer se vingar de algo. O eu vai se ressentir com algo. Mas o que o Senhor está falando? Da outra face. Caminha mais uma milha e ama. Ama aquele que te ofendeu. Ama aquele que te atingiu. Isso também é a morte. Mas que é recompensada com vida, com galardão. É o galardão que está sendo acumulado no céu. Não é aqui. Dificilmente para algumas coisas a gente vai ter recompensa aqui. Mas no céu, cada atitude nossa aqui pode aumentar ou diminuir o nosso galardão. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé agora. E eu quero que você faça a tua oração diante de Deus. Você apresente a tua situação para Deus. E você vai dizer, Senhor, até aqui, isso aqui que era esterco, isso aqui que era nada, me tirou do lugar que eu deveria estar em tua presença. Mas hoje eu quero te entregar. Hoje eu escolho te entregar essa situação. Hoje eu escolho te entregar esse pensamento. Hoje eu escolho te entregar essa ação. Hoje eu escolho te entregar a natureza humana, a carne que me afasta da tua presença. Para que eu chegue nesse lugar de considerar tudo como nada diante da tua presença. Porque só a presença do Senhor importa, nos preenche e é capaz de resolver nossas situações.